som tá gravando, sim. Mais um Potter Entrevista e, infelizmente, tem algumas coisas que a gente é forçado aqui. E as pessoas pedem pela audiência que dá o Peninha. Não. Pedem. Sério? Pedem. E aí eu tenho que repetir, eu tenho que ficar contigo aqui dentro do mesmo estúdio, do mesmo ar-condicionado, tendo Sem que pagar. te ouvir, sem pagar. Exato. Não, essa parte é boa, não é ela? Eu não pago boa ninguém, pra sabia? ti, né? Exato. Eu não pago ninguém. Porque Mas tu não faz entrevista paga? Nenhuma. Na real, eu nunca Entrevista paguei. paga é muito Bom, baixo, no né? Potter Entrevista eu nunca paguei. Já pagou? Não. Não, sério mesmo. Não, falando sério, não dá pra pagar, né? A entrevista pressupõe que seja uma relação Tá, entre... mas isso não existe, né? Isso não existe, né? Não, existe. pior Não, que tô dizendo, existe. não, eu sei que existe, mas assim, Sim. vamos lá. Tem grandes entrevistas que não rola se não pagar. Exato, mas eu nunca paguei e sou contra. Vamos ao assunto. Vamos ao assunto. Esquerda e direita. Inacreditável, né? 2019, né? A gente de novo envolvido nessa ratoeira, né? Ratoeira ideológica, ratoeira filosófica. E se ainda fosse realmente filosófica e ideológica, ainda vá, mas não rasteira, vil, sem conhecimento, né? Então, eu estava tentado a começar, eu sabia que o assunto era esse, dizendo, cara, a gente está retrocedendo aos tempos da Revolução Francesa, que é onde todo mundo sabe, é a origem do termo, né? Todo mundo sabe ou deveria saber, mas não é retrocedendo, né? A gente está muito aquém ainda da Revolução Francesa, então é melhor realmente retomar e rever a Revolução Francesa, que é onde esses termos se iniciam, né? Logo depois daquele movimento extraordinário e bastante turbulento, bastante sangrento, mas que é um marco na história da humanidade, né? A derrubada da monarquia na França e o início da Primeira República dos tempos modernos, né? Quando se instala a Assembleia, a Revolução de 1789, e logo em 1789 mesmo é instalada a primeira Assembleia Constituinte, né? E aí acabam ficando de início meio ao natural, à esquerda do plenário, os chamados jacobinos, né, que eram revolucionários incendiários, que eram rebeldes, que eram intensos, que gritavam, que berravam, e à direita ficaram os tais girondinos, que eram mais naturalmente conservadores, né? E aí um dos caras, não me lembro o nome dele, acho que é um tal Barão de Goville. Barão de Goville é o cara que logo assim no primeiro mês dos trabalhos diz: estamos começando a nos reconhecer. À esquerda do plenário ficam esses histéricos que não temem a Deus e que querem uma revolução permanente. E à direita do plenário ficamos nós, tementes a Deus, conservadores e querendo uma transição lenta e gradual para um novo regime, ao invés dessa transição brusca e sangrenta. O lado esquerdo, ele era... Bom, ele foi. Ele foi, né? Sangrento, rebelde. Claro. Porque não, mas as pessoas mais sensatas que começam a discutir isso sabem que não é mais assim que rola, né? Lógico. Não, teve alguma revolução que realmente deu certo? Não, nós não tô falando de esquerda e nós direita. não vamos falar durante 3 horas. Nós estamos ainda em 1789, em 1791 isso já quase que mudou. E tu ainda nem sabe as origens de Jacobino e Girondino, que eu ia te explicar, cara. Explique. Tá. Girondino os dois termos são meio ridículos. Girondino é o termo que vem porque boa parte desses deputados eram de uma província da França chamada Gironde, né? Então vinham de lá, viraram os girondinos, embora tivesse muitos outros coisas. A proposta deles era uma proposta liberal e descentralizadora. Eles achavam que o poder não deveria ser centralizado num Estado, né? Deveria ser compartilhado entre várias instâncias, a maioria delas conservadoras, e que os ricos deveriam ter uma voz ativa e barará, e que deveria ser um governo temente a Deus, um governo que respeitasse a religião, no caso, óbvio, a católica. E com a monarquia juntinho, dançando junto. A monarquia tinha dançado, mas tinham cortado a cabeça do cara, mas, era uma estrutura de mais de 1000 anos a monarquia na França. Evidentemente que algum dia ela ia voltar. Então os caras davam uma piscadinha pra monarquia. Tanto é que depois voltou, né? Depois do grande terror da Revolução Francesa. Aí do outro lado, os tais jacobinos, o nome vem de Saint-Jacques, que era um mosteiro, que em português Saint-Jacques é Santiago, tu acredita? E aí eles se reuniram nesse mosteiro e viraram os tais jacobinos. Os jacobinos eram a favor de uma centralização do poder nas mãos do Estado, não eram liberais e eram a favor de uma revolução que, se tivesse que matar um monte de gente, que
fossem mortos. Tanto é que eles acabaram se livrando dos girondinos em 1790. E em 1791, quando surge a Assembleia Nacional, depois da Constituinte, o lado direito ficou todo vazio, porque eles conseguiram prender os girondinos, né? É uma época lá do Jean Paul Marat, do Robespierre, do Danton, entendeu? Então ninguém hoje discute, esquece, eles não sabem nem isso, eles não leram nem sobre a Revolução Francesa. E as coisas da Revolução Francesa já mudaram muito, porque depois surge realmente essa questão da esquerda e da direita, quando primeiro surge o socialismo utópico, né? Na França. Saint-Simon, Proudhon, os caras assim, querendo uma revolução social, né, no qual os meios de produção, ainda não tinha esse termo meios de produção, porque ninguém dizia, esse Marx é um idiota, não deu certo a revolução em lugar nenhum. Tudo bem, não deu certo a revolução em lugar nenhum, mas cara, o Marx era um gênio do nível Darwin e do nível Freud, mas hoje nós já estamos de novo assim, ninguém discutindo Darwin, ninguém dizendo, é uma teoria da evolução, tem o criacionismo, pelo amor de Deus, né, aí sim eu até me alio com eles na questão da arma, porque tu tem que andar armado, entendeu? Os caras que, né, criacionista, pelo amor de Deus, em 2019, né, não dá pra ter essa discussão criacionista. Aí Freud, tudo bem, eu nunca fumei muito Freud, entendeu? Sempre até preferi Jung e tal, mas cara, o cara desvendou mecanismos da mente, do subconsciente, que nunca ninguém tinha visto. O Marx interpretou, o Marx era um filósofo genial, que interpretou os meios de produção e como que a história econômica se movimentava, e descobriu conceitos que nunca ninguém tinha descoberto, como a mais-valia. O trabalhador trabalhava um X, mas ele valia X mais Y. Esse Y era o lucro do empresário. E esse lucro gerava toda uma estrutura de dominação. Então, um cara genial, que nunca arregou, né, cara, que nunca teve dinheiro. A mulher dele era rica e abandonou tudo para ficar com ele, eles ficaram pobres. E aí ele conheceu o Engels, Friedrich Engels, que era outro gênio, que era milionário, filho de um dono de uma grande empresa têxtil, porque toda a Revolução Industrial se dava por causa da indústria têxtil. Sim, sim. E aí o Engels, também genial, era fã do Marx, e os dois juntos fizeram um manifesto comunista, né, cara? E aí sim, aí vem uma coisa esquerda. Antes eu queria abrir um outro parênteses, embora o meu estilo seja muito direto e nunca parentético, é que é o seguinte, que é engraçado, né? Porque assim, a direita tá associado, é incrível, né? Ao que é direto, o que é direita, quer dizer, todas as cidades portuguesas, por exemplo, tinham a rua direita. No Brasil inteiro também criaram as ruas direitas, existia até aqui em Porto Alegre, em São Paulo, rua direita, que quer dizer rua direta. Entendeu? Ruas direitas eram as ruas que eram diretas e que, em geral, saíam do Palácio do Governo direto até a praça principal. É a rua direta, a rua direita. Então, direita, a origem da palavra em português é o que é reto, é o que é correto, é o que é, né, assim, uma pessoa direita, né? É. E esquerda vem da mão esquerda, do canhoto, era feio ser canhoto, por exemplo, eu era canhoto, a esquerda é gauche, né? Gauche quer dizer vai ser gauche na vida, o poema famoso do Carlos Drummond de Andrade. Então a esquerda é o lance do contra e a direita é a coisa que estaria mais correta. É engraçado, porque... Não, mas é que tá, Marx, que, tipo assim, vamos lá, o centro disso tudo que tu fala, que muda a situação é ele. Claro, ele não tem nem ideia disso. Ele estava contra um jeito de meio de produção que ele enxergava, tipo assim, mas beleza, mas ele não discutia no Twitter dele na época, sim, né? Não, o Twitter dele seria a revolução já. Seria isso. Revolução já, e se tivesse que ser com sangue, com sangue. Entendeu? Então, nesse sentido, os caras mais conservadores ou os caras mais moderados, aí sim, aí tu vai pro lado dos girondinos. Olha, não, pelo amor de Deus, dá para mudar, mas é que vamos mudar para continuar iguais, né? Que é uma coisa que o Brasil faz bastante. Não, que são 100 anos. São 100 anos de diferença. 100 anos. Sim. É um século inteiro. Exato. Que ato é esse? É. Que ato é esse? Ninguém tá discutindo aí. Ninguém tá escrevendo textão no Facebook nessa época. Né? Tem a Revolução Francesa, aquele merda sal gigantesco. 1789 para 1848 ele já... não, mas aí o Manifesto Comunista, não me lembro agora a data, mas é 1890 e tantos. Exatamente. Entendeu? É 100 anos. Sim. E aí? E aí
Aí vem a Revolução Russa, né? De 17, uma revolução terrível, sangrenta, mas quando tu estuda o czarismo, que a gente viu lá, o Hermitage, cara, era uma família riquésima num país de miseráveis, num país feudal, entendeu? Só que o Marx dizia que a revolução teria que ser feita num país já industrializado. Ele queria a revolução na sua Alemanha. Ele queria uma revolução alemã e uma revolução inglesa. Ele queria que fosse na Inglaterra, que os operários do mundo univos, né, trabalhadores do mundo univos, ele queria que essa união se desse basicamente na sua própria Alemanha e na Inglaterra. Para derrubar o poder, se tivesse que matar rico, entendeu? Portanto, já tinha no cerne, no germe de umas ideias da esquerda, embora tivesse uma visão supostamente humanista, e tem um lado que é humanista, é assim, de uma sociedade mais igualitária, mais generosa até, eles queriam que essa sociedade igualitária e generosa, se tivesse que ser instaurada na base de sangue, que fosse na base de sangue. Como foi? Como foi? Como foi e como nunca deixou de ser. Então, sempre teve um germe totalitarista na esquerda. Sempre teve. Ela nasce de uma ideia totalitária. Ela nasce de uma ideia revolucionária que pressupõe sangue e a derrocada dos poderosos. Agora, aí tu pensa do outro lado da direita. A direita tem seus dois lados. Teve um lado que aparentemente pode se vestir com um verniz assim de tudo equilibrado, né? Que não queremos grandes confusões, mas na verdade querem manter uma situação que sempre foi injusta. Né? Digamos que um pobre naquela época dificilmente seria de direita se ele parasse para pensar. Ah, claro. Porque ele estava fudido. Exatamente. Tá, então é por isso que a esquerda sempre conquista o coração jovem. Porque tá uma merda, eu quero mudar. Exatamente. E os corações jovens tem a ver, porque o seguinte, tem aquela frase que é meio ridícula, mas que faz um certo sentido, né? Se tu não é comunista até os 18 anos, 19 anos, tu não tem coração. Claro que não é dele. E se tu é comunista depois de 20 anos é porque tu não tem cérebro. Não é verdade, né? É uma frase canalha, mas como todo clichê, ela tem um lado verdadeiro. Porque a interpretação de uma sociedade a favor de uma sociedade mais humanista, mais igualitária, mais, digamos, socialista, né, pressupõe uma visão, primeiro, que passa pelo coração, no sentido assim da generosidade, mas que passa muito pelo cérebro também. A questão é que, nesse confronto entre esquerda e direita, um sempre fez o outro radicalizar. A dureza reacionária, monolítica da direita, sempre empurrou a esquerda para o lado da ressaca, entendeu? Tem um lado assim que é um mar batendo numa rocha. Então é o mar revoltoso da esquerda batendo na rocha firme da direita. Nenhum dos dois lados transgrediu, né? Então essas coisas foram se radicalizando progressivamente. E aí vem a Revolução Russa, né? Que é o grande turning point disso. É uma revolução que teve várias fases, que tu pode estudar a fase de 17 a 19, que embora sangrenta tem um lado incrível, e que depois vai virando cada vez mais autoritária, cada vez mais doentiamente autoritária, até chegar num dos maiores monstros da humanidade, que é o Stalin, né? E aí ainda o Stalin ainda cria um outro cara lá em 49 na China, 1949, que é o Mao Tse Tung, que é um macro-monstro, responsável pela morte de 70 milhões de pessoas, né? Aí essa revolução é exportada para a América Latina com o Fidel Castro em 59. Sim. Só que daí a questão é mais complexa, porque... Aí já temos um mundo dividido, pós-guerra. Já temos o Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos. Exatamente. Daí, e é importante lembrar, o que era Cuba antes do Fidel Castro? Era um cabaré americano da máfia, né, do San Giancana e de um monte de outros, de uma coisa que nem se pode chamar de direita, porque era uma excrescência repugnante, cabaré, drogas, mafiosos, né, com Fulgêncio Batista, um imenso corrupto recebendo todo esse dinheiro, aí uns revolucionários barbudos, cabeludos, de esquerda, blá, e aí ninguém até hoje, vai pra Cuba, vou pra Cuba, sim, vou pra Cuba, entendeu? Porque há um momento incrível disso, tu tem que ser um imbecil, tu tem que ser um idiota, um reacionário, e tá cheio de idiota, reacionário, solto pelo mundo, pra não entender que o momento inicial daquela revolução foi heróico, foi incrível, eram sim uns cabeludos, barbudos, doidão de fuzil, derrubando um governo decrépito, um governo canalha. E aí
Os Estados Unidos, rancoroso como sempre foi, se diz a pátria da liberdade. E por um lado nunca foi, embora por outro tenha sido, porque a gente pode falar, eu sou um americano. Quem está falando aqui é um apaixonado. Um apaixonado pelos Estados Unidos e pelo seu ideal democrático, republicano, né? Que justamente por isso faz com que pessoas que nem o Donald Trump estejam no poder hoje, né? Eleito democraticamente. E aquele Dick Cheney, né? Que tem o filme aí que tu sem pagar direitos autorais baixasse, não é? Eu sou um revolucionário. Exato. Não respeita direito autoral. Então, o que aconteceu é que os Estados Unidos empurrou Cuba para uma radicalização que de início talvez o Fidel Castro sequer quisesse, entendeu? E aí depois a União Soviética veio e trouxe para sua temos esfera... um porto na frente dos Estados Unidos. Exatamente, daí quis a crise dos mísseis, e aí é um horror todo. E aí a partir desse momento as coisas parecem sem solução, até que o Gorbachev, essa figura extraordinária, realmente permite a derrubada do Muro de Berlim, decreta o fim do Império Soviético, e a gente fica esperando. Eu estava em Berlim no dia que o muro caiu. Rapaz! Só que tem um lado que foi horrível. Tu sabia disso ou não? Não, ninguém sabia. Tava eu, Pedro Bial e o Rubem Fonseca juntos. Bonitinho, né? Uma boa e por acaso. E aí, para mim, teve um lado que foi um pesadelo, porque embora eu tivesse plena consciência de que Tava encolado. Eu tava no nosso, né? Eu tava no Ocidente, óbvio, né? Ué? Eu tava na Berlim Ocidental. Sabe que esse microfone que a gente tá gravando aqui? Ele se mexe? Não, cara. Eu quero que tu leia o que tá escrito aqui, ó. O que tá escrito aqui? West Germany. Não, é East Germany. Tá aqui, ó. É da Alemanha Western. Oriental. Western. Tá. Não, o Western é nossa. É do Ocidente. Sim, não é da... Não é stalinista. E ainda teve aquele jogo quando tu não era nascido, Brasil e Alemanha Oriental na Copa de 74. E com um gol de falta do Rivelino, a barreira abriu. E aí o Brasil se classificou. Se classificou depois com um gol do Valdomiro, por isso que eu sempre fui contra. E aí, depois eliminada graças a Deus, eliminada pela Holanda, exatamente. Bom, e aí, cara, Tá, onde que... Bom, beleza, vamos lá. Resumindo, tudo isso que aconteceu. Sim. Sempre teve um mundo. Sim. E sempre teve alguém falando assim, ó, não aguento mais. Sim. Certo? Esse alguém não aguento mais... Na França, a gente começou a chamar de esquerda. Sim. Aí veio, a esquerda vinha, derrubava uma coisa que era uma merda, criava uma outra merda. Tô sendo bem ralo mas vamos lá, beleza. Assim por diversos motivos, às vezes com culpa, às vezes com dolo, às vezes com as duas culpas. Com as duas coisas ao mesmo tempo. Só que agora estamos em 2019 e lá no começo dessa conversa falou assim, eu não aguento mais a gente tá discutindo isso e discutindo isso de uma maneira errada. Aonde que está o erro da discussão hoje? A primeira coisa é o seguinte, existe uma questão econômica, né, na qual a direita é liberalismo econômico. Cara, eu depois desses anos todos, já um idoso como sou, não tenho como deixar de acreditar que com todos os seus defeitos inerentes aos seus problemas, o capitalismo é muito mais eficiente e se revelou muito mais produtivo. Estamos falando agora de economia, né? De economia. Tá. Então é o seguinte, eu evidentemente sou a favor de uma economia liberal, não dessa totalmente liberalizante aí, não sei o que, mas sou a favor de uma economia com menos presença do Estado. O PT te chamaria nos anos 90 de neoliberal. Neoliberal, nojento, repugnante, como eles sempre me chamavam. Né? Não, me chamam até hoje. Mas não mais de neoliberal. De neoliberal não, mudou, né? O velho liberal já, porque eu já tô tão velho. Então tem essa questão econômica. Daí essa questão econômica fez com que um monte de garotada, o IEE, Instituto de Estudos Empresariais aqui de Porto Alegre, que eu até respeito e gosto, e digo até porque é o seguinte, né? Porque eles mesmos acabaram adquirindo uma pecha de direitistas e conservadores que eles têm um lado que sequer merecem. Entendeu? Porque, cara, quando tu te vincula com a direita a direita raiz, digamos assim, a direita raiz tem um lado tão ou mais repugnante que a esquerda raiz, entendeu? Eles sempre ofertaram com essa coisa nazi-fascista. Eles são os totalitários também, quer dizer, a direita bruta, a direita grossa, a direita conservadora. Tá falando de reacionários, né? Tô falando de reacionários. Não de conservadores. Exatamente, reacionários. E conservadores e reacionários
universitários acabam se misturando nesse mesmo saco comum. E às vezes, são unidos pelo liberalismo econômico. Aí tem os caras que são de uma esquerda humanista, entendeu? Pô, os caras que leram, os caras, gente letrada. Agora, cara, para encerrar, as pessoas já estão desmaiando. É o seguinte, a direita brasileira, nessas últimas eleições, é uma direita que elege Alexandre Frota, que vota dá 1.500.000 votos para Carmen Flores, que elege aquele sucesso, aquele debilóide lá, aqui, como é o nome? Esse que faz o Bibo Nunes? Bibo Nunes. Entendeu? Que eu conheço há 1 milhão de anos, nunca fez sucesso em lugar nenhum. Ele é, na minha opinião, o fracasso mais pleno que eu conheço é aquilo, com aquele programa patético dele, entendeu? Então, é isso pra quem fala do Rio Grande do Sul, é um programa de TV aqui em canais fechados. E que já teve em aberto, e que o cara desses apresentador que transforma o Gugu Liberato num gênio. O Gugu Liberato é um gênio perto desse cara. Então o cara foi eleito pelo tal PSL, essa tal Carmen Flores, vendedora de sofá, que agora recebeu 74 depósitos na conta dela, que ela não sabe como é que apareceu lá. Também a senadora do Bolsonaro, PSL, entendeu? Uma mina que mal sabe o nome dela, entendeu? E aí esse Alexandre Frota, que é uma excrescência. Então, é isso que a direita quer, porque a direita desse país já teve o Melchior, que era um intelectual de brilhante, já teve o Delfim Neto, que tem 80.000 livros, já teve o próprio Golbery, que era o satânico Dr. Gol, né, de Golbery, em vez de satânico Dr. No, mas que era um letrado, um homem de visão. Então, é isso que a direita brasileira quer? É a Damares que a direita brasileira quer? É isso que eles querem? Óbvio que a esquerda... Por que chegou eles? Por que eles chegaram? Olha, também chegou... De novo, uma resposta... Teve algum momento que fala assim, que sempre é uma resposta, sempre uma ressaca. O mundo é pendular, o PT sempre carregou em si o germe do autoritarismo, o PT nunca deixou de ser autoritário since day one, ou seja, desde o primeiro dia de sua existência, o PT carregou em si o germe do autoritarismo totalitário. Eu tô positivista, né? Eu sei o que é melhor para você, né? O PT sempre achou isso, eu sei o que é melhor para ti. E aí, no cerne do PT, surgiram essas figuras amedrontadoras, que nem o Zé Dirceu, ou quase patéticas, que nem o Lindenberg Farias e aquele outro lá, aquela Gleisi Hoffmann, entendeu? Que, aliás, não sei se é letrado ou não, porque, pelo menos, o Zé Dirceu é, aspas, um revolucionário dos anos 60, que liderou aquela passeata dos 100 mil, que foi uma passeata muito importante na história do Brasil, em plena noite dos generais, e parará, que depois virou essa coisa aí perigosa, né? Eu considero o Zé Dirceu perigoso, né? Agora, pelo menos o Zé Dirceu tem uma trajetória, entendeu? Não estou defendendo o Zé Dirceu, ao contrário, eu tenho medo do Zé Dirceu, eu fujo do Zé Dirceu. E acho que, inclusive, é bem estranho que esteja solto o Zé Dirceu. Mas, pelo menos, tem uma explicação histórica, filosófica e estrutural para ver da onde veio e para onde quer ir o Zé Dirceu. Agora, e esses três aí que eu citei, só para ficar em 3 exemplos? Esses caras que não são nada, que não são ninguém, que são assim, que não existem, que deveriam ser, não poderiam nem sequer... Bom, não quero nem falar o que eu acho que deveria acontecer com eles. Tá, mas tu linka a criação desses nomes, a chegada deles lá, com o que o Brasil viveu nos últimos... uma década e meia. Exatamente. E agora, também, por quê? Porque, embora o PT tenha tido milhões de defeitos, milhões de problemas e coisas indesculpáveis, e ladroagens claras, explícitas, provadas na justiça, né? Tu quer dizer que só fez coisa ruim? Foi um desastre o PT, assim, completo, total? Não foi um desastre completo, total. Porque o Brasil é um país muito reacionário, muito conservador, que nunca quis realmente ter uma política social. E houve uma política social no governo Lula. Claro que ela pode ter sido populista, claro que o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família tiveram um viés populista, né? Tiveram um viés quase varguista, assim, no sentido, eu dou aí uma esmola para vocês e tal. Mas, pô, olha o FIES, olha tudo que eles fizeram. Por exemplo, o FH. O FH é um cara que eu conheço pessoalmente, tenho respeito e tal. Vê o que o FH fez nas universidades brasileiras. Foi uma tragédia os 8 anos do governo FH para
para a comunidade acadêmica federal, especialmente as universidades federais do Brasil. Sim. O Lula foi muito superior. Claro, depois vem a Dilma, mas aí a Dilma já é quase um caso... Bom, é outro caso, a Dilma, nós não vamos falar da Dilma. Tá, não, é que até não é muito assim, a gente tentar fazer uma coisa bem atemporal, assim. Sim. Hoje, obviamente, ser de direita... Isso é uma coisa estranha, né? Porque as pessoas ficavam amedrontadas. Por isso que o Olavo de Carvalho é um ser agora superior eles batem hoje. No peito, Porque o Olavo era o único que gritava isso. Era o único que gritava essa coisa, né? Contra a academia, aquela coisa toda assim. Hoje o Brasil bate no peito e diz sou de direita. Pode ser a direita certinha e a direita errada. Qual é o caminho? O que é o caminho? O que é um ser humano? No meu caso, o caminho é um tacape. É um tacape. Não, mas é sério, qual é o caminho? O que o cara tem que ser? Cara, o cara tem que ser Primeiro tem que ler, né, cara? Primeiro tem que se informar, tem que ler, tem que ver que esses ataques... A imprensa tem defeitos, a imprensa tem muitos defeitos. Os jornalistas são perfeitos, os jornalistas tão longe de ser perfeitos. Mas daí tu pega esse presidente que não chegou nem a major, que não chegou nem a coronel, que tem a língua presa, que tem o cabelo penteado pro lado, que tem esses filhos que ele tem. E aí ele decreta, hoje, no dia que nós estamos fazendo, que a TV Globo é inimiga. Então ele que vá para a TV Record, ele que vá para o SBT. Então nós, da sociedade civil, a gente tem, primeiro, não é uma questão corporativista, não estou aqui defendendo a imprensa. Eu sempre fui muito crítico à imprensa. Eu sempre fui da imprensa porque eu não tinha mais nada para fazer. Nunca me aceitaram em outro lugar, senão eu faria outra coisa. Aliás, graças a Deus, hoje eu sou escritor, sou ex-jornalista praticamente. Mas, cara, o jornalismo é um dos pilares da sociedade sem os quais vai ser muito pior. Então, tem que ler, tem que estar informado, tem que evitar fake news. E é o seguinte, deixa o ódio para pessoas esclarecidas que nem eu. Eu posso odiar, entendeu? Eu odeio no futebol, tu sabe quem que eu odeio? Eu odeio a direita, eu odeio a esquerda, porque a minha mãe sempre disse, meu filho, como tu é centrado. E a pessoa que está aí me ouvindo, está vendo que eu sou a ponderação em pessoa. Eu sou um cara equilibrado. Por isso eu sou de centro. Inclusive, falando sério, lá, voltando para a Revolução Francesa, os moderados sentavam no meio, sentavam no centro. É verdade, porque eles não queriam aquele escândalo da esquerda ali, jacobino, e não queriam uma coisa tão conservadora quanto os girondinos. Então eles passaram, os moderados, passaram a sentar no centro. Eu sempre fui de centro, cara, pelo meu equilíbrio. Então, primeiro, é ler, é se informar, é ler de verdade. Vai lá ler, então volta lá para a Revolução Francesa. Ou então vai lá Sapiens, aquele livro que explica por que a humanidade deu errado, entendeu? E não enche meu saco, e não vota em excrescência. E é o seguinte, cara, vai estudar a história do Exército Brasileiro, por exemplo, se tu quer a volta dos militares. Eles sempre foram incompetentes na gestão. Eu já falei uma vez, vou repetir. O Exército Brasileiro nunca foi golpista. O Exército Brasileiro é legalista. O Exército Brasileiro nunca saiu da caserna para dar golpe militar e deu vários, sem ser com a sociedade civil incentivando. Sociedade civil brasileira amorfa, incompetente, ineficiente, que nunca teve coragem de fazer o trabalho sujo, sempre chamou os militares na hora de fazer o trabalho sujo no sentido de derrubar regimes constitucionais. Sim. Né? E então eles sempre foram instigados a fazê-lo. Depois de fazê-lo, eles nunca conseguiram. Não que governos civis tenham conseguido muito mais, né? Mas eles não são gestores, eles têm que construir pontes, eles têm que fazer hospital, eles têm que defender a soberania nacional. Eles não são gestores. Agora tem mais militar no poder do que no tempo do regime militar. Pelo amor de Deus. Vamos comparar duas coisas que são parecidas, tá? Até porque a gente tá no mesmo lado, o jeito que as coisas chegaram aqui é a mesma coisa que eles lá, blá, blá, blá. Estados Unidos e Brasil. Dois gigantescos, a idade muito parecida, tá? Eu sei que tem diversas razões. Milhão de vezes melhor, superior, diversas razões para... Beleza, vamos lá. Sim. Parece ter reacendido essa discussão também nos Estados Unidos. E também, talvez, por uma ressaca de Donald Trump, uma ressaca também de uma sequência de 8 anos de Obama, blá, blá, blá. Não interessa isso. Sim. Mas por que no Brasil essa discussão é mais infantil que lá? Porque o Brasil é um país muito mais infantil que lá, né? O Brasil é um país iletrado, né? O Brasil é um país infantiloide, o Brasil é um país com problemas estruturais gravíssimos que
tem um reflexo direto na educação brasileira. O Brasil, os caras não conseguem somar 2 mais 2, né, cara? O Brasil ficou lá entre do 239 ao lugar do Brasil na Olimpíada de matemática. Estou inventando o lugar. Sim. Mas está abaixo da Tanzânia, de Botsuana, entendeu? Então é um país primitivo. E outra, já falei aqui naquela coisa, essa eleição do Bolsonaro, ela é muito genuína no sentido de que ela resgata o lado reacionário, conservador, careta do Brasil, entendeu? Que antes era católico, o maior país católico do mundo, e agora é pior, é evangélico, né? Então, assim, contra o aborto. Então é o seguinte, com relação ao aborto, eu digo assim, você é contra o aborto, muito bem, não faça um. Não faz aborto se tu é contra. Agora, porra, né? Então, a questão das drogas, tudo, um país retrógrado, reacionário, entendeu? E esse país retrógrado, reacionário, ainda incentiva com que a própria esquerda seja também mais primitiva. Embora, qual é o lugar, né, cara, que a esquerda no poder, ou que os agentes políticos de esquerda fizeram alguma coisa realmente decente? Eu desconheço. Agentes intelectuais, pensadores de esquerda, filósofos de esquerda, nós temos muitos e vários e importantes que jogaram para cima a vara do salto em altura da humanidade, né, como pensadores. Agora, qual é o dirigente esquerdista que realmente implantou algum regime que tu dissesse, esse sim? Nenhum, né? Nenhum, que eu saiba. O que a gente tem que carregar, por exemplo, assim, de conservadorismo? O que tem que ter? Que racionalismo é uma coisa, conservadorismo é outra. O que tem que ter esse ser humano legal que nós estamos montando aí? Cara, é o seguinte, tem uma frase do Bob Dylan, meu ídolo máximo: to live outside the law, you must be honest. Para ser um fora da lei, tu tem que ser honesto. Então, a primeira coisa de conservadorismo que tu tem que carregar são critérios morais, filosóficos e humanistas. Que tu tem que dizer, olha, daqui eu não baixo. Entendeu? Eu sou... Cara, vê como é que é o trânsito no Brasil, vê como é que as pessoas dirigem no Brasil, que isso já é autoexplicativo. Não tem lei de trânsito, não tem cidadania, não tem ninguém para em cima da calçada, ninguém faz uma curva, ninguém bota o dedo pra rua, a lei é pros outros, entendeu? A outro problema gravíssimo do Brasil é a sua ligação justamente essa com a lei. O judiciário brasileiro tem uma longa tradição de leniência, de clientelismo, de servilismo e de corrupção. O início, as origens do judiciário no Brasil em 1549 são constrangedoras, são amedrontadoras. E agora tu vê quem é esse Supremo Tribunal Federal. Não vou citar o nome desses caras que tu sabe, né, cara? Então, é um país onde surgiu, na verdade, dizem que surgiu em Portugal esse ditado: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? Ou seja, é uma lei feita só por uma punição excludente, não só puno quem é contra mim, não puno quem é a meu favor. E ao contrário, o que está exagerado de um progressista? Porque as palavras enganam, na verdade, né? O conservador e o progressista. O progressista, né, beleza. O que está atrapalhando de um ser progressista que, em tese, pela palavra, eu quero progresso? Eu acho que não, do progresso. Tem exageros? O que é o politicamente correto? O que atrapalha para nós? Não, porque é o seguinte, a gente daí fica num impasse terrível, né? Porque, por exemplo, essa agenda LGBT, quilombola, ela tem exageros nítidos, né? O politicamente correto, sabe? Eu próprio sou quase vítima disso, né? Eu não sou porque é o seguinte, cara, eu pairo em outro lugar, quer tentar me destruir, me tenta, porque é o seguinte, sou mais eu, entendeu? Eu tenho 33 livros escritos, vou escrever muito mais, eu sei quem eu sou, eu sei o que isso significa, eu sei o que eu li e eu sei o que eu penso. Mas eu já corri muito risco e nenhum desses riscos veio da direita, né? Eu nunca corri risco pela direita, isso é uma loucura, né? Eu corri muito mais risco vindo da esquerda, tanto do próprio PT, que sempre me achou um reacionário, não sei o quê, ou no máximo, no melhor, um anarquista, que também não é muito bom no conceito deles, e nesse politicamente correto. Faz piada de negrão, faz piada de mulher, não sei o quê, faço e vou continuar fazendo, meu chapa. Porque é o seguinte, é na alma que isso tem que mudar. Eu acho, inclusive, que essa agenda, ela disfarça e piora, e não é que piora, mas ela
mascara os problemas reais do feminismo, do feminicídio no Brasil, do racismo inerente do Brasil, entendeu? Não é na repressão a piada, na supressão a piada, que tu vai mudar essa história. Claro, não sou favorável ao Felipe Bastos lá com o Fluminense, né? O time que, aliás, me processou. Eu deveria ficar do lado do Felipe Bastos contra o Fluminense. É claro que eu não tô. Viado, time de viado. Não dá, né, cara? Não dá. Porque daí não é piada. Porque se fosse a piada, time de viado, sabe? Azar, meu, é piada e é futebol, né? Mas não foi piada ali, porque, entendeu? Ele tava... Até pode ter sido piada, mas é uma piada que daí tu grava e põe. Então diz no campo ali, na hora que tá gritando. Sim, entendi. Então isso também é problema. Agora, a questão outra no Brasil, para encerrar, né? Por favor. Porque os teus ouvintes já estão desmaiando. A questão ambiental. Aí quando vem essa direita e esses liberais, cara, olha Brumadinho, olha o avanço da soja. Claro, o IBAMA é perfeito? Não, o IBAMA é podre. As leis ambientais brasileiras... se corretamente aplicadas, tem um lado até que inviabilizam mesmo, mas tem um ponto de equilíbrio que o Brasil não está interessado em atingir. Então tem esse agronegócio repugnante, agronegócio brasileiro, posso repetir? Repugnante, entendeu? Com essa produção de soja para alimentar gado na China, para carnívoro. Carne, eu sou como humana e viva, de preferência se mexendo, né? Então, senão dá uns beliscão, se não se mexe. Então, cara, essa produção de soja transgênica, doentia, essa produção de um milho horroroso brasileiro, onde é que está o trigo, onde é que está a aveia, onde é que está o arroz? O arroz, graças a Deus, ainda tem aqui no Rio Grande do Sul. E essa coisa não pode mais chamar de agrotóxico, nem chamar de defensivo, entendeu? Então, essa agenda ambiental, a preservação da Amazônia, ninguém vem dizer assim, é coisa de verde. Então, o que tu vai fazer com essa gente, cara? Por isso, encerrando, eu diria o seguinte, como eu fui de esquerda uma época, eu tenho o germe da violência e do totalitarismo. Então, como agora liberaram as armas, eu vou andar armado! E é só o que eu tenho a dizer. Potter entrevista com o Peninha novamente na 3ª temporada. Que diabos, afinal, são esquerda e direita? Eu sei que você chegou até aqui, porque a gente fica escutando o Peninha, mesmo que a gente odeie ele, que é o meu caso aqui, até o final. Obrigado, Peninha, volte sempre. E tu vai voltar. É a última vez. De graça.